Fala, nação santista. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja qual for o período que você esteja assistindo a esse vídeo. Eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo do Papo Santista, tá certo? Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que tiver novos materiais produzidos por mim e pelo Kaká, você receba aí notificações, tá certo? O vídeo de hoje se trata de mais uma proposta pelo zagueiro Jair Cunha, tá? Vinda do Botafogo, tá certo? Então vamos lá, sem muita demora, vamos lá falar sobre o Jair, tá certo? É um zagueiro, tá? De 19 anos, tá? Então é uma joia santista aí, né? De 1,98 m. É um zagueiro muito bom, gente, que vocês mesmos acompanham, que sabe sair jogando, né? Tem uma segurança. A recuperação dele ainda precisa melhorar um pouquinho, mas é claro, isso é normal, vindo de uma pessoa, de uma joia da base, né? Um menino muito novo que precisa estar amadurecendo aí, tá certo? Só para vocês terem ideia, alguns dados dele sobre esse ano, né? Tipo, na questão da Série B do Campeonato Brasileiro, ele jogou 20 jogos e obteve 2 cartões amarelos apenas, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá certo? Para um zagueiro, ok? Ele possui o contrato até dezembro de 2026, tá certo? E antes da gente falar sobre a proposta do Botafogo, eu queria falar para vocês sobre algumas propostas que ele teve, né? Que o Santos obteve, vindo aí de outros clubes, né? Falando da Europa, primeiramente, né? Então, o Santos ele foi procurado pelo Atalanta da Itália. Então, nós sabemos aí que é uma escola muito boa de zagueiros, tá certo? O Atalanta teve disposto a investir 20 milhões de euros, tá certo? Teve um contato, mas a proposta definitivamente não chegou, não veio na mesa. Tá? O Atalanta sondou o zagueiro, mas a proposta ela não foi efetivada, vamos dizer assim. Depois, outro clube que veio procurar o Santos foi o Porto de Portugal, oferecendo 12 milhões de dólares, e o atacante Wendel Silva, né, que está por empréstimo aqui jogando no Santos, tá certo? O Santos não aceitou essa proposta, né? Então o Jair seguiu como atleta do Santos. E aí o Botafogo ele retorna com uma segunda proposta. Para quem não lembra, a proposta inicial do Botafogo foi 12 milhões de dólares, tá? 12 milhões de dólares. Daí em torno de 65 milhões de reais, mais ou menos, tá certo? O que que acontece, gente? Olha só, vamos debater um pouquinho aqui. A questão principal, tá, é que a multa do Jair, né, ela é um pouco alta, tá certo? Ela não se compara a esse valor que o Botafogo ofereceu. Então, por isso que o Santos, logo de cara, no meio do ano passado, ele recusou essa proposta, tá? E só que dessa vez o Botafogo ele retorna com essa proposta de 12 milhões de dólares, porém, tá? Ele oferece o volante Danilo Barbosa, tá? Então o que acontece? Esse volante, tá? Ele é um bom volante, tá? Ele tá como reserva hoje do Botafogo, né? Ele perdeu a posição pro Marlon Freitas, que é um baita volante, vocês sabem disso, para quem acompanha o futebol sabe do que eu tô falando, tá certo? Então é um baita volante, mas o Danilo Barbosa não fica atrás, tá? É muito bom jogador, tá certo? O Danilo Barbosa é um volante de 28 anos, já não é jovem, mas também já não tá velho para a profissão ainda, né? Então, ou seja, ainda tem um caminho aí a seguir, né, na sua carreira, tá certo? Ele jogou 25 jogos no Brasileirão de 2024, fez 3 gols, então, ou seja, um volante que, né, que sai para jogar, que sai para o jogo, né? Então pode chegar à frente fazendo gols, tá? E deu uma assistência e 12 jogos na Libertadores, tá? Em 2024, né? Então, ou seja, ele é reserva, mas ele entrou em alguns desses jogos, né? É interessante também saber que ele, às vezes, ele pode ser utilizado como meia central e também como zagueiro, tá? Então é aquele caso daqueles volantes que ao longo da sua carreira vão recuando na posição do campo, né? Então podendo se tornar um zagueiro. E é um jogador que sabe jogar bem com os pés, né? É um jogador que tem um bom passe, né? Tem boa presença no meio de campo, então isso pode ser positivo para o Santos, tá? Então ele está aqui para brigar a posição de titular. Por exemplo, se a gente fizer uma comparação, a gente sabe que são propostas diferentes de campeonato, mas vamos supor que aconteça com o João Schmidt, que aconteceu, que aconteça com o João Schmidt nesse ano, o que aconteceu
o que possa acontecer em 2025, vamos supor. Então, o Danilo Barbosa, ele pode muito bem ocupar a posição titular do Santos, caso um João Schmidt ou um Pituca venha jogar mal, né? Isso já tenho essa questão de dizer, né? Já digo para vocês que é, ele vem com uma frente para ser titular, tá? Dentre os volantes que nós temos aqui, ele tem como ser titular. Talvez pensando num Pituca sendo como primeiro volante, o Marlon Freitas não, desculpa, que o Danilo Barbosa como segundo volante, pode ser aí uma mescla boa na equipe do Santos, tá certo? Só que o que acontece? O Marcelo Teixeira, tá? Ele não tá tão satisfeito. Por quê? O Botafogo ainda tem dinheiro, né, tipo, devendo ao Santos pelo John, né, pelo goleiro John, né, tem algumas parcelas em aberto. Então isso talvez tá sendo aí uma estratégia de negociação. Por que que eu estou falando isso? O Marcelo Teixeira, ele quer incluir nessa negociação o atacante Tiquinho Soares, tá? Então, o Tiquinho Soares, muita gente fala assim: ah, mas ele tá na reserva do Botafogo, perdeu a posição pro Igor Jesus. E claro, gente, pelo amor de Deus, o Igor Jesus ele é muito bom, tá? Além de ser um menino. Então, o que que acontece? Mas o Tiquinho Soares, ele vem numa crescente, apesar de ser um jogador de 33 anos, é um atacante que consegue sair da área, né? Consegue fazer a parede muito bem, né? Foi assim um grande artilheiro no ano passado, né? Então tendo 17 gols, tá certo? E sim no Campeonato Brasileiro, mais 5 vezes na Copa do Brasil. Então, ou seja, né? Ele pode ser uma boa para o Santos, desde que o Santos ainda vá atrás de um meia armador, pelo menos de um meia armador aí para ser titular. O Santos precisa disso, senão o Tiquinho Soares vai ser mais um atacante no Santos a morrer de fome. Tá? Então o Santos precisa pelo menos ir atrás de um ou dois meias armadores aí para jogar no time nesse próximo ano de 2025, tá certo? E só para vocês terem duas curiosidades, tá? O Tiquinho na carreira ele tem 164 gols, tá certo? No Porto, peguei só alguns clubes, tá, gente? Eu não vou estar aprofundando muito aí também para o vídeo não ficar muito longo. O Porto, ele tem 140 jogos e fez 65 gols, tá? No Botafogo, 118 e fez 44 gols, tá? No Olympiacos, ele tem 51 jogos e fez 14 gols. E no Nacional de Portugal, tá? Teve 47 jogos e 16 gols, tá? Então o Tiquinho Soares, ele tá sendo aí sondado também pelo Santos para entrar nessa negociação pelo zagueiro Jair. E assim, agora como é, a minha opinião como aqui é tipo assim, comentaristas, comentarista, desculpa. É o seguinte, o Jair é uma peça muito importante, tá? Mas para o Santos receber uma possível proposta da Europa, que ainda não chegou, tá? E ter na mão aí dois jogadores bons, tá? Com mais um valor, eu acho interessante, tá? Eu, no caso, tá? Eu tava pensando nisso, até eu e o Kaká estava conversando de início, eu tinha até falado que não venderia, mas pensando bem, o, se esse tipo de negociação o Botafogo tá pensando nisso, se vai ou não liberar, né? Porque o que acontece? O Tiquinho Soares, apesar dele ser reserva hoje, ainda se considera como uma peça boa estratégica, né? Só que, no caso que o Botafogo também tá pensando, porque é um valor muito alto, né? Para um atleta que vai ficar na reserva, muito provavelmente. O Igor Jesus vai se manter como titular. Então o Botafogo ainda está pensando. Pode ser que tenhamos uma resposta positiva para o Santos aí nesses próximos dias, tá certo? E se realmente for concretizado, hoje eu acho e até considero que seja uma boa para o Santos, tá? Entrando aí 60 e poucos milhões de reais aí, dependendo, né? Se caso o Botafogo não abaixar um pouquinho, né? A proposta, porque tá dando um tiquinho. Mas vamos supor que seja esse valor. Então vem Tiquinho Soares, vem Danilo Barbosa e mais 12 milhões de dólares aí, que eu acho que é um valor muito bom, tá certo? Eu acho um valor muito bom e são duas posições que o Santos vem ao mercado, né? O Santos só não vai estar indo ao mercado, né?
por posição de goleiro e lateral esquerdo, tá? Todo o resto, o Santos está tentando reformular aí e adicionar novas peças para o elenco, e peças boas. E essas duas aí que talvez venham para o Santos são peças boas. Apesar do Tiquinho Soares, tá? Ele não ser, vamos dizer assim, a gente não ter uma perspectiva muito longínqua, né? De carreira do Tiquinho Soares, porque tem 33 anos, tá? Pode ser que ele acabe parando antes e tudo mais, mas vamos torcer para que o Marcelo Teixeira e sua equipe tenham uma proposta muito boa aí na mesa para o próprio Tiquinho Soares e para o Danilo Barbosa. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Novamente, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like se gostou do vídeo e se inscreva, desculpa, se inscreva não, e ative o sininho para receber novas notificações de novos materiais que eu e o Kaká produzimos. Tudo bem, pessoal? Então, mais nada, agradeço demais para quem ficou até aqui, até o final do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.